Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de qualidade de software, atuando na área há mais de 13 anos. Tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação, com foco em testes e inteligência artificial. E dentro do nosso episódio de hoje, a gente vai discutir sobre um assunto que tem muitas pessoas que me perguntam sobre e ficam aí às vezes com dúvida, que é os mistérios de como criar planos de teste. Bem, dentro dessa aula a gente vai discutir sobre conceitos básicos sobre plano de testes, vamos falar sobre modelos, vamos falar sobre o que não são planos de teste. Vocês vão ter algumas dicas e boas práticas de como fazer essa atividade ou esse documento. Vão descobrir se é atividade, se é documento, se é os dois. Também a gente vai falar sobre como isso se aplica a um time ágil. Bacana, né? Estão empolgados? Vamos nessa então? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante que a gente entenda o que é planejar testes. Bom, primeira coisa, planejar testes, ok? A definição sobre planejar testes é uma atividade, então é uma atividade, algo que você desempenha, algo que você realiza, ok? Uma ação que você faz. Então, é uma atividade que tem o objetivo de estabelecer, ou seja, criar, ok? Ou atualizar um documento chamado plano de testes. Entendeu? Então, planejar testes é uma atividade que você desempenha. Quando que você planeja testes? Quando você está estabelecendo, ou seja, criando, então você fala, estou criando um plano de testes, ou quando você está atualizando um plano de testes. E nas duas possibilidades, o plano de testes em si é um documento. Fechado? Show! Da próxima vez que você estiver falando sobre plano de testes ou sobre planejamento de testes, você vai logo se lembrar que planejar testes é, então, você criar esse tal desse documento ou atualizar esse tal desse documento. Aí, nesse momento, você tem que pensar assim, interessante. O Júlio está falando que é um documento. Um documento. Júlio, é um documento só? Isso, é um documento. Júlio, tem certeza que é um documento? Não é uma lista de coisas? Não, é um documento. Ok? No final das contas, quando você termina, você pode até salvar esse documento, como PDF, por exemplo, e chamar ele de plano de testes do fulano de tal. É um documento no final das contas. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, se você for perguntar para as pessoas por aí que nunca estudaram profundamente sobre esse conceito, as pessoas vão falar para você que um plano de testes é uma lista de casos de teste. Vão falar para você que um plano de testes é uma lista de testes, de scripts de teste. Vão falar para você que um plano de testes é um e-mail que ele mandou para um amigo. Não. Ao final da atividade de planejamento de testes, tem um documento. Beleza? Show. Vamos seguir aqui, porque quando eu falo sobre uma palavra nova, geralmente eu trago para você aqui do que se trata, né? Então, provavelmente, enquanto eu estava falando aqui de planejamento de testes, você falou assim, mas qual que é esse bendito documento que o Júlio está falando? Pois é. Existe uma ISO, ok? Um padrão de mercado internacional que descreve quais são os documentos utilizados em um processo de testes de software. É a ISO 29119, dígito 3. Nessa ISO, há uma descrição de o que é um plano de testes, o documento plano de testes. Ah, caraca, Júlio, entendi, cara. Então quer dizer que existe um documento, um modelo dele. Existe. Você viu que legal? É parecido com um documento de projeto. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha primeira graduação, era uma graduação de tecnólogo no interior de São Paulo. Eu não tinha grana para pagar o curso. Ainda não trabalhava, ganhando um salário bacana. Eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente
não tinha aquela condição de ir lá e pagar um curso, por mais que era tecnólogo, era uma grana que, puxa, iria faltar em casa. Beleza. O que eu fiz? Eu usufruí de um programa do governo chamado Bolsa Escola da Família. Alguém aqui já ouviu falar dele? Escola da Família? Foi uma bolsa que o governo de São Paulo estabeleceu naquela determinada época em que eu estava começando a universidade. Então, o que aconteceu na época? Minha avó, ela ajudou pagando algumas parcelas, que eram as parcelas iniciais, e logo eu fui selecionado para o programa Escola da Família. E aí, no programa Escola da Família, eu entrei no programa e eu tinha que trabalhar todo sábado e domingo, o dia todo. E em troco disso, né, trabalhar na escola pública. E em troca disso, eu então ganhava uma bolsa 100% no meu curso de tecnólogo em tecnologia e desenvolvimento de sistemas. Basicamente, essa era a troca. Eu trabalho no final de semana. E aí, o que acontecia? Lá no programa Escola da Família, cada um dos colaboradores, que eram os bolsistas, tinham que desenvolver alguns projetos. E aí, para que você desenvolvesse um projeto, não bastava simplesmente você falar, a partir de agora a gente vai começar a dar aula de capoeira. Por exemplo, eu tinha um projeto que era um projeto de aulas de capoeira. Não era eu o mestre, tá bom? Tinha lá um mestre, né, que morava lá perto e ele topou dar aula lá pra gente, sabe, como voluntário. Então, eu tinha lá o projeto da capoeira, eu tinha o projeto de origami, eu tinha o projeto, sabe, tinha uns projetos lá, tinha o projeto de futsal, sacou? Então, eu tinha uns projetos. Mas, para que o governo soubesse que ia rolar um projeto na escola, tinha que saber quem que era a pessoa que está coordenando, quanto tempo que vai durar, qual vai ser o custo que vai ter. Por exemplo, o custo do projeto lá de escolinha de futsal tinha custo, porque as pessoas a gente tinha que comprar bola, tinha que comprar rede, tinha que comprar uniforme, essas paradas. Então, tinha que apresentar tudo isso num projeto, né? E esse projeto, como pode dizer assim, se você for procurar no Google agora, por exemplo, documento de projeto, template de documento de projeto, você vai ver que tem os campinhos lá. E aí você preenche esses campos de uma maneira que descreva quais são as suas próximas ações e você então pode dar clareza, transparência para as demais pessoas que vão ler o projeto e entender do que se trata. Se precisar de algum financiamento, de algum funding, né? Alguém vai pegar o projeto, vai ler e vai falar, nossa, que projeto bacana. Tá aqui para você um dinheirinho por mês para você investir no seu projeto. É mais ou menos assim que funciona. Um plano de testes é muito similar a isso. Só que o plano de testes é para você descrever o que é que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nas próximas sprints, quanto ao que a gente está falando sobre testes de software. Sacou? Sei que eu comecei aqui o bate-papo sobre o programa, né? A Escola da Família, eu não falei, mas eu concluí o programa. Sim, consegui então finalizar a minha graduação lá em Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas, e foi bem depois que eu comecei a fazer mestrado, depois bacharel em Engenharia de Software, a especialização em docência no ensino superior vieram bem depois desse rolê que aconteceu lá no começo da minha trajetória, ok? Mas foi um momento muito, muito cansativo, na verdade, assim, na minha vida. Caraca, eu tinha que trabalhar todo sábado e domingo, né, lá, mas valeu super a pena, né, uma graduação que me ajudou bastante, assim, durante a minha trajetória, para que eu conseguisse ir galgando, né, e subindo dentro da minha carreira, e que me ajudou pra caramba também em diversas situações na minha vida, beleza? Então, né, aconselho sempre, se você não tem condições, procure formas, né, mesmo que sejam super custosos para você, ou seja, exijam do seu tempo, mas se for para que você chegue próximo do seu objetivo, cara, vale super a pena, entendeu? Então, tenha um objetivo definido, lute por ele, você vai ter maiores probabilidades de conseguir alcançar, ok? Eu olho para trás hoje e vejo que lá no bairro onde eu morava, os amigos que eu tinha, muitos deles morreram, outros foram presos, outros estão aí, ainda estão, né, vivendo, mas tipo, né, com essa questão de
de você realmente buscar o seu objetivo, você aumenta as suas possibilidades, as suas probabilidades. Então, isso é algo super importante aí para todos nós que estamos aqui hoje. Fechadinho? Vamos nessa então. Bem, então, um plano de testes é similar a um documento de projeto. Você descreve ali como é que as coisas vão acontecer durante o seu projeto de testes. Volto a dizer, pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar até anos às vezes, tá bom? O plano de testes ele serve para dar essa consciência, essa transparência para as pessoas que estão ao seu redor. Legal? Então, tem aqui, cara, um plano de teste, segundo a ISO 29119-13, ele é grande, cara, é gigante na real. Sacou? Vamos lá. Vamos para quais são os campos? Visão geral, identificador único, organização responsável, aprovadores, histórico de mudanças, escopo geral, referências, glossário de termos, projetos e subprojetos de teste, itens de teste, escopo de teste, premissas e restrições, stakeholders, registro de risco e comunicação de teste, estratégia de teste, atividades e estimativas, equipe, cronograma. O documento de plano de testes tem que ter tudo isso. Aí você olha e fala assim, eita, caramba, velho, tudo isso? Puxa, informação pra caramba, cara. Vou gastar um tempão fazendo isso, sacou? Plano de testes é um negócio que você faz com o tempo. Demora para você conseguir fazer o plano de testes. Por quê? Porque, em teoria, quando você vai fazer um plano de testes, você vai, né, olhar para todas essas informações antes, tá bom? Então, você precisa coletar essas informações. Só que, olha só, eu quero que vocês que já têm experiência em teste de software, olhem para esse documento e falem assim, você tem todas essas informações aqui antes? Por exemplo, nesse momento, para você que tem experiência, que está trabalhando, provavelmente você está no meio de no meio do rush agora. Está tudo rolando aí, você está no meio do fogo cruzado. Pergunta, você tem todas essas informações aqui? Pode ser que não. Sacou? Então, o plano de testes, quando você tem ele, caraca, é muito legal. Por quê? Porque sempre quando você precisar de alguma informação, ele está lá perante a você para que você possa consumir aquilo. Nesse momento, quem é do ágil fica, meu Deus, que documento que é esse? Já pira, sacou? Por que pira? Porque pensa, nossa, cara, eu tô no meio do ágil, é sprint atrás de sprint, bom. E, cara, o que eu vou fazer com esse documentão aqui? Vai ficar mudando o tempo todo. Como que isso vai funcionar? Então, aguarda, tá bom? Já a gente vai falar sobre como que funciona essa abordagem dentro do ágil, tá? Mas, por hora, pensa que isso daqui são as informações que você precisa coletar antes de cair de cabeça em um determinado grupo de funcionalidades ou dentro de um sistema novo. Beleza? Show. Outra coisa que você precisa saber é assim, esse documentão aqui, ele é criado e ele é vivo. Então, durante o decorrer do projeto de testes, ele ainda é modificado. Você ainda pode ir modificando ele. Tem gente que olha para isso daqui e fala assim, mas Júlio, hoje em dia, no ágil, ainda usa isso? Caraca, velho, para mim que atuo em um contexto de finanças, de bancos, de grandes instituições financeiras, isso daqui é obrigatório, cara. Você tem que ter. Por quê? Porque tem lá um monte de requisito regulatório que fala que precisa ter um plano de testes. Entendeu? Então tem. E aí, se você for parar para pensar, né, eu acho que isso é até um ponto que eu deveria observar numa das minhas próximas pesquisas, que é assim, durante muito tempo eu ouvi falar que quem trabalha em banco, né, com tecnologia, costuma ter um salário melhor, né? E por que isso? Porque, cara, lá dentro da organização financeira, você acaba por, né, ganhar muita grana e, puxa, em diversos momentos, os projetos que vão estar lá dentro são projetos também que são caros, vão pagar, né, um salário, um valor alto pelo serviço de teste de software em si. Então, se em algum dia da sua vida você
você está a fim de ter acesso a vagas dentro dessas grandes instituições que são super regulamentadas, cara, é super importante você assistir a aula de hoje para você saber do que se trata. Dias atrás, teve uma pessoa, eu não sei se eu já falei para vocês, mas dentro da empresa onde eu atuo hoje, eu atuo como sendo um líder da prática de testes de todos os Estados Unidos dentro da empresa onde eu atuo. A gente tem algumas frentes de liderança. Em uma dessas frentes de liderança, eu sou o líder. Então, muitas pessoas ao redor de todos os Estados Unidos que são QAs e trabalham na empresa onde eu atuo, eles entram em contato comigo para pedir a minha ajuda ou para pedir minha mentoria, para que eu possa contribuir com eles para ajudá-los no projeto onde eles trabalham, entendeu? Então, dias atrás, tinha lá uma profissional que é sênior, que ela estava tendo dificuldades para construir, né, esses artefatos iniciais para dentro do projeto. Ela entrou em contato comigo e falou assim: Júlio, eu preciso construir um plano de testes. Você sabe me dizer como fazer isso? E hoje, a gente tem aqui dentro dessa aula, pessoas que nem começaram na área ainda, pessoas que são júnior, pessoas que são plenos, pessoas que, sabe, que estão em senioridades menores e que já estão aprendendo como faz esse bendito documento. Estão entendendo aqui o que eu digo para vocês? Galera, se vocês querem alavancar suas carreiras, aumentar o seu salário, você precisa primeiro se preparar. Existe, né? Como eu disse, eu sempre falo para vocês do meu método. Dentro do meu método, a gente tem fundamentos. Um dos fundamentos é conhecimento técnico fundamentado e preparado para o mercado. Então, dentro do meu método, esse daqui é definitivamente uma das coisas que você precisa aprender para obedecer esse fundamento do método que está relacionado a estar preparado tecnicamente. Um profissional de teste de software preparado tecnicamente sabe do que é um plano de testes. Entendeu? Então, por mais que você seja hoje, você está pensando em migrar para a área, você é júnior, você é pleno, quando você chegar em uma entrevista, ou você chegar lá no seu líder falar plano de teste, você, bum, opa, isso daí eu já estudei. Então, já até tira uma foto aqui agora, entendeu? Tira uma foto disso, porque você vai precisar, entendeu? Então, pega aí, guardou no cantinho e fala, opa, isso daqui é o que me destaca até na frente de profissionais sêniores de outros países. Pode até usar esse ponto aí também para falar sobre isso. Beleza? Show! Aí o que acontece, então? Acontece que dentro desse documento tem esses diversos campos e cada um deles tem um objetivo. Visão geral é justamente uma descrição breve de o que é que esse plano de testes cobre, ok? Então, vai falar sobre qual é o grupo de funcionalidades que está sendo desenvolvida, ou qual é o app que está sendo desenvolvido, vai dar uma visão geral sobre isso, beleza? Já a gente vai falar sobre qual que é o escopo do plano de testes em si, mas eu posso dizer para vocês que, por hora, pensa assim, se é dentro de um projeto cascata, pensa que você vai falar aqui sobre o projeto em si. Se você está dentro de um time ágil, isso daqui pode falar sobre um épico, por exemplo, entendeu? Ou sobre um grupo de épicos. Você vai descrever isso lá na visão geral. Identificador único é um ID. Organização responsável é quem é a empresa que vai ser responsável por esse plano de testes. Por que a ISO determina esse campo organização responsável? Porque, às vezes, quem cria esse plano de testes é uma empresa terceira. Eu já trabalhei em diversas fábricas de teste. Essa fábrica de teste era responsável por realizar os testes. Então, na organização responsável estava o nome da empresa. Entendeu? Dentro do livro The Art of Software Testing, que é esse livro aqui, do Glenn Myers, ele inclusive fala sobre uma coisa chamada organizações independentes. Que lá atrás, na época dele, lá atrásão, era algo que, puxa, era super, super útil para o contexto que eles viviam. Que é tipo, se uma empresa está desenvolvendo seu software, contrate uma empresa à parte para testá-lo para que você tenha um grau de independência. Lá para a época dele, isso era sensacional. Para a nossa época hoje, a gente já sabe que a gente tem desafios diferentes que fazem com que a gente teste dentro de casa.
ok? Então, né, contextos diferentes, momentos diferentes dentro da história, beleza? História de testes de software. Mas organização responsável é algo que ficou. Hoje em dia, ainda, dentro das organizações até mais modernas, a gente ainda tem essa questão de organizações independentes. Por exemplo, a gente pega lá um banco, não sei como que funciona hoje no Nubank, por exemplo, mas o Nubank ele tem lá dentro a sua organização de desenvolvimento de software, mas pode ser que eles tenham uma empresa terceira que pega o software e começa a testá-lo à parte. Pode ser que isso aconteça. Em grandes bancos, isso acaba acontecendo com uma frequência absurda. Por quê? Porque é ainda uma prática comum. Organização responsável, então, é a empresa que está tomando conta dos testes que vão acontecer em um momento depois do ciclo de desenvolvimento. Ok? Aprovadores são as pessoas que vão ler esse documento e têm que assinar. Então, olha como que era formal esse plano de testes. Depois que alguém foi lá e escreveu todo o documento, ia lá uma outra pessoa, estou falando ia, mas hoje em dia ainda é assim, então vou mudar aqui o momento no tempo, tá? O tempo verbal, vou falar. Quando, então, alguém escreve um artefato como esse, essa pessoa passa para os gerentes de áreas ou as pessoas responsáveis para que elas assinem e falem, ó, li tudo isso daqui e estou de acordo. Aprovado. É assim que funciona, entendeu? Então tem uma lista de aprovadores. Histórico de mudanças é algo muito comum, é o versionamento do arquivo. O Júlio tinha criado o documento. Aí foi lá o Samuel Lima, pegou o documento e fez alterações. E aí, então, colocou lá que as alterações que ele fez foi essas. E mudou lá, e descreveu as alterações que ele fez. Aí outra pessoa foi lá, sei lá, a Roxy Nayara, foi lá, pegou o documento, fez outras alterações, ele coloca lá no histórico de mudanças. É basicamente para você saber quem foi mudando e foi mudando o quê. Escopo geral, fala brevemente sobre o que vai entrar, que vai fazer parte dos testes que vão ser realizados dentro desse plano. Referências. Quais são as referências que estão relacionadas a esse documento. A gente pode falar aqui, por exemplo, de quais são os documentos que vão ser utilizados como base para os testes. Sei lá, casos de uso, diagramas, outros documentos vão ser relacionados aqui nessas referências. Glossário de termos. Qualquer tipo de terminologia nova vai ser descrita aqui. Por exemplo, pode ser que você escreveu lá que vai acontecer os testes de API. Aí você vai lá e coloca a sigla API e descreve na frente do que se trata, entendeu? É um glossário de terminologias utilizadas dentro do documento. Projetos ou subprocessos de teste. Aqui a gente coloca quais são as aplicações como sendo, né, a sua parte total. Por exemplo, eu tenho dentro do meu treinamento um grupo de aplicativos que eu criei para suportar, para que os alunos conseguissem, então, testar algo real. Então, dentro do treinamento, a gente tem módulo de teste de API, módulo de teste web, módulo de testes mobile com Android, módulo de testes desktop. Então, o que aconteceu? Eu criei um app para uma API, criei um app para web, um app para mobile, um app para desktop e todos eles se conectam com aquela API. Então, os alunos têm com o que brincar, entendeu? Mas todos esses caras se chamam lojinha. Então, aqui no caso, o meu projeto seria a lojinha. E dentro da lojinha, a gente tem itens de teste, que são ali, por exemplo, lojinha API, ou a lojinha mobile, ou a lojinha desktop, ou as três, entendeu? Então, eu posso descrever ali quais são os itens que serão testados. Escopo de teste fala sobre o que será testado e o que não será testado. Então, geralmente, no escopo de teste, a gente tem quais são os requisitos funcionais que vão ser testados e quais são os requisitos funcionais que não serão testados. Isso também é algo importante. Pode ser que você tenha lá um épico e esse épico tem 30 histórias, mas você já sabe, vocês vão testar só 10. As outras 20 não dá para testar agora e nem vai testar daqui 3 meses. Então, a gente só coloca as 10 dentro dos itens que serão testados e os 20 dentro dos itens que não serão testados. Entendeu? Você já deixa descrito. Por que isso? Passou 3 meses, alguém chega e fala, você testou? Você fala, não, porque lá no plano de teste a gente não colocou isso. Entendeu? E vocês assinaram aí também, tá todo mundo aware, tá todo mundo consciente do que tá rolando aí. Entendeu?
Premissas e restrições, a gente fala sobre algumas das características que estão relacionadas diretamente à execução ou não execução desse projeto. Então, você vai descrever dentro dessas premissas e coisas que são necessárias para que você comece a conseguir executar esse seu plano de testes. A gente tem registros de risco, que é onde você mapeia todos os riscos relacionados ao projeto e ao produto. A diferença entre riscos de projeto e produto, você pode encontrar mais em um livro, que é esse livro aqui, ó, muito bacaninha também, que é o Análise de Riscos em Projetos de Teste de Software. Esse é um livro muito legal, para que você possa aprender mais sobre riscos. E riscos, basicamente, são relacionados a produtos ou a projeto. Risco de projeto é assim... Puxa, dentro do momento atual, a gente tem muitas empresas oferecendo vagas para testadores, né? E isso é uma realidade. Então, o mercado está super aquecido. Daí, o que você faz? Você vai lá e coloca um risco que é de, sei lá, a gente tem uma alta rotatividade e acaba perdendo algumas pessoas do projeto. E o que a gente vai fazer para mitigar esse risco? Entendeu? Risco de produto está mais relacionado a riscos que podem acontecer relacionados ao produto em si. Vamos dizer que eu estou criando um e-commerce. Puxa, é um risco que a gente faça o cálculo dos percentuais de desconto de maneira incorreta. Caraca, isso já aconteceu pra caramba comigo. Em outros projetos pode acontecer agora. Então, é um risco relacionado ao produto. Aí a gente tem a estratégia de testes. E a estratégia de testes dentro do plano de testes da ISO 29119 dígito 3 é um outro documento, cara. Tem um monte de campo aqui dentro. Eu nem trouxe aqui para a gente não ocupar todo o tempo falando dele. Mas é um outro documento dentro do plano de testes. E esse é um outro ponto que você tem que saber aqui também. Tem muita gente que fala assim, estratégia de testes. Estou fazendo a estratégia de testes. Mas, tipo, não é um documento que a pessoa está fazendo. Ela está pensando na estratégia. Mas, tipo, ela nem tem diretrizes. Estratégia de testes é um documento dentro do plano de testes. Então, tem o plano de testes, tem a estratégia de testes. Beleza? Show! Dentro da estratégia de testes tem quais vão ser as ferramentas que vão usar, quais vão ser as técnicas de teste que vão ser utilizadas, quais vão ser os artefatos que vocês vão criar, os documentos que vocês vão criar. Tem lá quais são critérios de entrada e critérios de saída para o software, para os seus testes, ou seja, como é que você começa a executar os testes, como que você decide que está bom, já testou o suficiente, entendeu? Tudo isso faz parte desse subdocumento dentro do plano de teste chamado estratégia de testes, tá bom? Estou chamando de subdocumento, mas ele não tem um identificador único, entendeu? Ele é apenas uma parte que tem um monte de campo dentro do plano de testes. Fechado? Atividades estimativas. Opa, eu pulei um aqui. Não, pulei não. Atividades estimativas. Quais são as atividades de teste que a gente vai realizar? Né? Dentro da nossa aula passada, que eu recomendo fortemente que todos vocês que estão assistindo essa aula assistam. A última aula, a aula passada, é uma das aulas mais importantes do meu canal. E a gente, nesse momento, tem mais de 500 vídeos no canal. E a aula mais importante é a aula de ontem. Você tem que assistir. Beleza? E lá a gente fala um pouco sobre atividades de teste, né? Planejamento, controle, análise, monitoramento, modelagem, controle, implementação, execução, são algumas das atividades. Quais são as atividades que a gente vai ter dentro desse plano de testes? A gente vai descrever aqui. E a gente vai descrever também quais são as estimativas. Quanto tempo, ou quantos pontos, ou quantas horas a gente vai usar em cada um deles. Aí a gente fala de equipe. Quem são as pessoas que vão participar dos testes? Vai participar o José, que é desenvolvedor, a Maria, que é QA, e o Júlio, que é o líder de testes. Entendeu? E a gente fala também do cronograma, que é literalmente um cronograma. E a dica para você é a seguinte: dentro do Excel, se você clicar lá em novo documento com base em templates, você vai ver que vai aparecer um documento de cronograma, que é um exemplo para você. Você clica lá e você consegue definir quais são as atividades, qual é o tempo de início, qual é o tempo de fim, tem tudo isso. Beleza? E aqui, então, a gente cobre, pelo menos dessa maneira um pouco mais de descrever o que é o documento, o que é um plano de testes, um documento plano de testes.
Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Agora fica claro para vocês que quando alguém fala assim, vou planejar os testes, o final tem que ser isso daqui? Entende? Quando alguém fala, vou planejar os testes, o final é um documento de plano de testes. Então tem um entregável. Entendeu? Planejar os testes significa pensar em um documento como esse. Por que eu falo isso? Porque tem gente que está analisando requisitos e está definindo quais testes vai fazer. Ou seja, quais são os casos de teste que a pessoa vai fazer. E quando ela faz isso, e você pergunta, o que você está fazendo? A pessoa fala, eu estou planejando testes. Ela não está planejando testes. O ato de você ler um requisito e pensar em quais são os testes que vão ser executados é um ato chamado, em inglês, de design, e em português, de modelagem. Então, quando você está definindo quais são os casos de teste que você vai executar, por exemplo, isso é o nome dado a isso é modelagem. Você pode chamar de análise e modelagem, porque você está analisando os requisitos e você está definindo quais testes fazer. Isso não é planejamento de testes. Planejamento envolve você buscar informações para preencher esse documentão aqui. Ou a versão dele facilitada, que é uma nova versão que a ISO 29119 dígito 3 traz para você, que é mais voltada para o ágil. E já a gente vai falar sobre ela, tá bom? Mas planejamento é diferente de análise e modelagem. Fechado? Lembre-se disso, hein? Linguajar técnico de teste. Aí eu digo para vocês, então, o que não é um plano de testes. Um plano de testes não é uma lista de casos de teste. Uma lista de casos de teste, uma lista do que você vai testar, não é um plano de testes. Uma lista de casos de teste a serem executados, na verdade, é chamada de suíte de testes. Ok? Suíte de testes é um grupo de testes a serem executados. Isso daqui, na verdade, não é um plano de testes, isso é uma suíte de testes. Então, da próxima vez que você estiver na sua empresa e que alguém do seu time falou assim, vou planejar testes, quando a pessoa terminar, você fala, cadê o plano de testes? Ah, não foi isso que eu criei. Eu criei uma lista de quais são os testes a serem executados. Não, então você não planejou testes, você modelou os testes. Beleza? Fechado? Por quê? Porque quem planeja testes tem no final um documento plano de testes. Fechado? Muito bem. Bem, planejar testes é diferente de plano de testes. Isso eu acredito que vocês já entenderam, né? Por que isso? Porque o ato de planejar, a atividade de planejar, na verdade, nada mais é do que você buscar as informações que são importantes para que você consiga, então, montar o plano de testes. E sabe, uma coisa assim que vale super a pena para cada um de vocês, inclusive para quem é mais sênior, sabe o que é? É o seguinte, quando você não tem a obrigação de criar um plano de testes, o que acontece? Você acaba tirando perguntas da sua cabeça. Quando você tem uma lista como essa aqui de um plano de teste, sabe o que você faz? Você começa a fazer perguntas, que são perguntas fundamentadas nos dados que você quer encontrar. Então você chega nas pessoas e fala assim, gente, quem são as pessoas que vão participar dos testes aqui? O fulano de tal, o desenvolvedor vai participar também, testando? Ô, desenvolvedor, o que você vai testar especificamente? Ô, galera, me fala uma coisa aqui. Eu estou ouvindo vocês falarem sobre um termo que é um termo Kafka. O que isso significa? Eu estou ouvindo vocês falando sobre um termo microserviços. O que isso significa? Glossário, sacou? Gente, quais são os sistemas que a gente vai testar? Processo, projeto, subprocesso. Galera, mas tem componentes que fazem parte desse sistema? Tem. Itens de teste. Estão entendendo? Eu já vou para o início de um projeto já tacando pergunta. Por quê? Porque isso são as perguntas que vão trazer para mim informações que são relevantes para mim. Sacou? Galera, quais são as funcionalidades que a gente vai testar? Quais não vamos testar? Quais são os requisitos não funcionais? Quais a gente não vai testar? Galera, me diz uma coisa. Quais são aí as premissas ou as restrições que a gente tem quanto a esse projeto? Pessoal, quem que são as pessoas que são interessadas em saber dos resultados desse projeto? Stakeholders, entenderam? Vem cá, me fala uma coisa. Na opinião de vocês, o que pode dar merda? São os riscos. Mas você acha que isso pode dar muito problema? São os riscos mais altos. Pessoal, mas e quanto ao software em si? Risco de produto. Pessoal, é o seguinte, estou aqui pensando na estratégia de teste. Quais ferramentas a gente vai usar?
Você está sendo obrigado a fazer perguntas para as pessoas porque você está seguindo um pequeno guia. Tá bom, pequeno não é, né? Falar real, caraca, isso aqui é um documento gigante, mano. Geralmente tem lá, sei lá, 5 páginas, 10 páginas, entendeu? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu tô aqui tentando ajudar, tá bom? Não me critica não, hein, jovem? Então você já tem uma listinha de coisas a seguir, entendeu? Então, enquanto você está planejando, é isso que você faz, entendeu? Quem que planeja testes? Uma pessoa que tem uma senioridade maior, porque ela tem uma destreza maior, já viveu algumas experiências por aí que fazem com que ela tenha uma destreza maior em perguntar, ou você, que está querendo crescer dentro da sua carreira e quer se destacar. Então você vai lá e fala assim, gente, é o seguinte, estou vendo que esse nossa forma de trabalhar aqui está meio desorganizada, a gente nem sabe quais são os riscos. Vamos procurar quais são os riscos, gente? Daí a pessoa fala assim, nossa, pô, tia, esse cara tá mais técnico hoje, né? Você viu? Ô, galera, ó, a gente ainda não decidiu quais são as ferramentas que a gente vai usar. Quais são? Ô, pessoal, a gente não decidiu ainda quais são as técnicas que a gente vai usar, hein? Vocês já pensaram nisso? Ô, pessoal, quem são os interessados no resultado do nosso trabalho? Quais são as métricas que a gente vai usar, gente? Galera, a gente vai documentar alguma coisa? Quais são os documentos que a gente vai usar? Ô, pessoal, atenção aqui, ó. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais são aí as restrições que tem para a gente testar isso aqui? Tá entendendo? Você pode ter duas formas de interagir, de fazer a sua carreira crescer. Uma é, vamos seguir o barco. Eita, Lelê, vamos lá. Ó, falou para mim eu ir para frente, tô indo para frente. Falou para ir para o lado, vou para o lado. Ou você pode começar a dar as cartas e falar, ó, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquele outro, a gente tem que fazer esse outro. Vocês esqueceram, ó, vamos fazer isso. Eu acho que isso pode ajudar, ó, vamos fazer isso. Ah, não, mas isso daqui funcionou assim a minha vida inteira. Não, mas ó, tem uma prática de teste científica que fala que a gente tem que fazer isso daqui, isso pode nos ajudar. Vamos seguir esse esquema aqui. E aí você vai, entendeu? Vai demonstrando ali, se posicionando como um profissional na área de teste de software. Independente de qual seja o seu contexto, entendeu? Pode ser que, como eu disse para vocês, esse documento aqui seja mais voltado para um contexto cascata. Mas você fala assim, mesmo que seja cascata, eu vou fazer as perguntas, porque as perguntas vão trazer respostas, e as respostas a gente documenta como quiser. Mas, puxa, eu tenho aqui um guia do que perguntar. Tô entendendo? Então, isso é super importante para vocês. Legal. Em qual momento que eu tenho que fazer o planejamento de testes? Bem, para quem está dentro de um projeto cascata, a pessoa vai fazer esse planejamento de testes logo no início, antes mesmo das pessoas começarem a desenvolver o software. Então, pensa assim, ó, alguém lá da sua empresa falou, vamos começar um projeto novo de teste de software. Geralmente isso acontece em consultoria. Vou colocar ali o Júlio como sendo líder de testes. Ô, Júlio, vamos lá, cara, vamos entender do que se trata. O Júlio chega lá e já vai nas perguntas. Pergunta, um monte. E aí, com aquele monte de resposta, eu já começo a rascunhar o meu plano de testes. É assim que funciona num contexto cascata. E no contexto ágil, Júlio, como isso funciona? Funciona assim. O PO chega e fala, a gente tem aí alguns épicos para a gente começar a trabalhar. E esses épicos têm essas user stories aqui. Nem todas elas estão refinadas ainda. A gente vai ter que trabalhar em algumas delas, beleza? Beleza. Vamos fazer um pequeno bate-papo aqui para a gente conversar sobre esses épicos. E você está lá. O PO chamou você, chamou um amigo, vocês trabalham ali próximos, vocês foram para uma Starbucks, estão lá, e o PO está lá conversando sobre o épico. E falando sobre algumas user stories. É uma conversa informal, cara. Entendeu? Você tá com o seu caderninho ali, ó, só fazendo as perguntas certas. Que são as perguntas. Você memorizou os itens do plano de testes e tá fazendo as perguntas para ele. Entendeu? Ah, não, ó, agora você tá caminhando no... Sei lá, vamos mudar para o ambiente real hoje da gente, né, testadores. PO tá lá, falou numa daily, por algum motivo que ele tá analisando as user stories para um novo épico. Você fala, beleza, já eu te chamo. Chama ele para um bate-papo
e fala, ô Pio, e aí, cara, fala mais sobre esse eco. E você vai anotando as coisas já lá no seu templatinho de plano de testes e vai perguntando sobre coisas que não estão claras, cara. Entendeu? O planejamento de teste pode acontecer sem ou com aquele formato gigante. Mas ele tem que acontecer, é uma atividade que precisa ser realizada. Quem realiza essa atividade? Testadores profissionais são guiados por conseguir informações suficientes para desenvolver o teste de uma maneira muito bacana, muito fluida. Então, tá lá, 3 semanas antes de começar a sprint, cara. Você já tá lá rascunhando o seu plano de testes. Mesmo que não tenha aquele template final, você está lá fazendo as perguntas certas na hora certa para coletar as informações e conseguir arrebentar. Arrebentar, nesse caso, significa ter a informação que seja necessária para você e para o seu time, para vocês conseguirem trabalhar legal. Sacou? É isso. Show! Já falamos aqui, então, sobre o momento para fazer o planejamento dos testes no cascata e no ágil. Massa! Mas, e quanto ao escopo do projeto? O escopo é assim. Para você que está num time ágil, vou falar aqui para vocês que funciona mais ou menos assim. Você nunca vai estar fazendo plano de testes para uma user story. Para quem está no ágil, fazer um plano de testes para cada user story é muita coisa, cara. Fazer um plano de testes para um épico é legal. Fazer um plano de testes para alguns épicos é bacana também. Beleza? Então, para quem está no ágil, o plano de testes ele acontece no nível de épico. Fechado? Para quem está no cascata, o plano de testes ele é feito no nível de projeto. Então, puxa, um projeto ele tem lá um monte de coisas a serem realizadas dentro dele. Você tem um plano de testes para o projeto. Ok? E às vezes o que acontece? Existem lá 2 ou 3 projetos diferentes. Em casos como esse, para quem está no cascata, existe um negócio dentro da ISO 29119 dígito 3 que é chamado de plano de testes master ou plano de testes mestre, né, em português, que é basicamente um documento que reúne outros planos de teste. Beleza? Isso também pode acontecer no ágil? Não é muito comum. Por quê? Porque na maioria das vezes você está com o seu time e o seu time está cuidando de algo. Se alguém vai fazer um plano de testes master, provavelmente é aquela empresa terceira que depois vai pegar o software para testar. Entendeu? Ou se vocês vão direto para a produção, se você estiver dentro de um contexto safe, por exemplo, onde vocês têm uma certa organização para o que vocês vão fazer, sei lá, cara, talvez uma PI planning seja um momento de vocês discutirem sobre como que os planos de teste de cada época vão se organizar em times diferentes. Sacou? Mas para quem está trabalhando no ágil, nível de épico já é o suficiente. Fechado? Cascata, um plano de testes por projeto ou um plano de testes master para alguns projetos. Fechado? Legal, entendi, Júlio. Muito legal mesmo. Vamos seguir então, porque, puxa, hoje em dia, né, o maior número de... O ágil ele tem assim uma adoção tremenda, né? É muito difícil você encontrar um projeto completamente em cascata hoje em dia, porque né? Ou tem modelos híbridos, né? Ou tem lá modelos que são já maduros em ágil. Então o comum hoje é ter lá um time, né? Que é um time mais voltado ali para como vou dizer assim, um time que já está utilizando ou Kanban ou Scrum ou algo do gênero, ok? Eu falei aqui por diversas vezes sobre épico, e aí para as pessoas que não conhecem sobre o contexto de engenharia de software, de métodos ágeis, fica um pouco difícil. Então, só para deixar bem claro para vocês, e mais didático, pensa assim, imagina que eu, Júlio, tive uma ideia de construir um app. Ok? O app que eu decidi construir é uma lojinha, um e-commerce, fechado? Uma loja virtual. Então, essa loja virtual vai ter funcionalidades. Tem a funcionalidade de busca, tem a funcionalidade de carrinho de compras, tem a funcionalidade de fechamento de pedido, tem a funcionalidade de pagamento com cartão de crédito, tem a funcionalidade de pagamento com boleto,
tem a funcionalidade de pagamento com, sei lá, com financiamento da loja, não tem isso? Épico seria um grupo de funcionalidades. Então, sei lá, um épico é métodos de pagamento. E aí a gente tem funcionalidades dentro dele, que é a funcionalidade de método de pagamento com cartão de crédito, com boleto e com financiamento da loja. Entendeu? Então tem essa divisão. O épico é um agrupamento de funcionalidades em comum. Fechado assim? Então, quando eu estou dentro de um time ágil, o meu plano de testes ele está no nível de épico. Quando eu estou dentro de um contexto em cascata, o meu planejamento, o meu plano de teste já estaria no nível do projeto como um todo que a gente vai desenvolver. Legal? Show! Vamos lá então. Falando em ágil, há alguma diferença desse plano de teste gigante que a gente viu aqui atrás? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 campos? Tem diferença entre o plano de teste de 18 campos para um outro plano de testes quando a gente está no ágil? A resposta é sim. Segundo a ISO 29119 dígito 3, há sim um modelo mais flexível para times ágeis. E por que isso? Porque dentro do ágil, muitas informações que você geralmente colocaria no plano de testes tradicional, elas acabam por ser flexibilizadas. Por exemplo, dentro de um plano de testes voltado a um contexto em cascata, a gente tem lá um campo chamado equipe. Puxa, dentro do ágil, o campo equipe não faz o menor sentido. Por quê? Porque dentro do ágil, você faz parte de uma squad, ou você faz parte de um dev team, ou você faz parte de um sprint team, ou você faz parte do... Seja lá como você quiser chamar o seu time, cara. Mas você já faz parte de um time. O time é fechado. O time não muda. Você não fica trocando pessoas do seu time. O time é o mesmo. Então, o campo equipe não faz sentido. O campo cronograma talvez faça um pouco de sentido, mas ele é bem diferente. Entenderam? Tem alguns campos que eles acabam perdendo o sentido real da coisa. Então, o que eles proporam aqui? Eles proporam um modelo mais flexível do que é um plano de testes, né? Do lado do cascata gigantesco. Então, o que eles propõem? O que a I3, o que a ISO 29119 dígito 3 propõe quanto a plano de testes para o ágil? Esse modelo mais flexível que tem. Qual é o objetivo desse plano de testes? Em alto nível, qual é o objetivo que vocês querem alcançar em testar esse épico, por exemplo? Então, eu poderia falar algo como validar os meios de pagamento do nosso e-commerce, por exemplo, tá? Versão, qual que é a versão desse documento? Pode ser a versão 1.0, se você mudou ela, a versão 2.0, se você mudou mais, a versão 3.0, e assim sucessivamente. O escopo, que vai estar uma lista de quais são os épicos e user stories que você vai ter aqui dentro, por exemplo. A equipe, qual que é o time ágil que você vai realizar, que vai executar os testes desse específico plano de testes. Quais são os riscos que estão relacionados ao produto desse épico que a gente vai testar? Qual é a estratégia de testes? Então, a estratégia de testes você precisa definir quais são as técnicas que vocês vão usar, quais são as ferramentas, quais documentos que vocês vão ter e etc. Então, tudo isso cai dentro da estratégia de testes. Lembrando, né? Esse documento ele possui outros campos, outros atributos que precisam ser preenchidos para a estratégia de testes. E também atividades estimativas, ou seja, quais são as atividades que vão ser realizadas durante o decorrer dos testes desse determinado épico e como é que a gente vai realizar e quais são os pontos, a quantidade de pontos que a gente tem para cada uma dessas user stories que vão estar lá dentro. Beleza? Então, isso daqui para vocês é a forma com que você planeja um teste dentro do ágil. Ok? Lembrando, nível de épico ali já é mais do que suficiente. Fechado? Júlio, da onde você tirou esses modelos aqui de documentos? ISO 29119 dígito 3 fornece para você templates relacionados aos documentos de teste. Dentro do meu treinamento,
eu ensino para os meus alunos, dentro do fundamento de conhecimento profundo sobre o seu papel, todos esses documentos que são compostos pela ISO 29, que são propostos pela ISO 29119 dígito 3, de modo que eles possam entender cada um dos campos, quais são os templates, e também praticar, criando alguns e, inclusive, fazendo exercícios práticos de criação de alguns deles, né? Dias atrás, se você é colega de alguém que está fazendo, né, o meu treinamento, você vai perceber que eles postaram no LinkedIn há poucos dias atrás os resultados de um desafio. A gente tem alguns desafios dentro do treinamento. E o desafio é basicamente eles se juntarem a outros amigos e realizar uma atividade. Então, eles fazem isso para conseguir, então, fortalecer sua networking, melhorar suas habilidades de influência, construir algo na prática. Então, os alunos super sêniores e alunos que estão querendo migrar de carreira se juntam e aí eles vão fazer algo. Qual foi o desafio que eu passei para eles nessa última semana? Foi assim, vai lá e testa um dos aplicativos que a gente tem disponível hoje dentro do domínio de vocês, os aplicativos da lojinha. Quando vocês forem testar, usem a técnica A, a técnica B ou a abordagem C. Usou? Agora reporta os defeitos que vocês encontrarem seguindo o template de defeitos da ISO 29119 dígito 3. Fez isso? Fez. Agora volta e fala sobre uma retrospectiva. Como que você e o seu time fariam isso diferente? Como que você melhoraria isso? E aí a gente vai e se encontra ao vivo e a gente corrige alguns dos desafios para eles entenderem onde eles acertaram, onde eles erraram. E eles também têm a oportunidade de se expor lá ao vivo para que a gente possa corrigir os desafios deles, entendeu? Então, o treinamento ele segue toda uma metodologia para ajudá-los a conseguir, então, desenvolver muitas habilidades que muitas vezes não são desenvolvidas por falta de oportunidade dentro do seu dia a dia. Então, é bem bacana mesmo. Outra coisa legal é assim, esses alunos, quando eles cumprem esses objetivos, eles ganham um cupomzinho, que é um ticket, porque depois eles participam de um sorteio para concorrer a um notebook. Esse é o prêmio atual que a gente está dando, um notebook de mais de R$4.000. Então, para quem se esforça em seguir o método e se engaja de verdade, depois corre aí, né, tem aí essa possibilidade de participar desse sorteio para concorrer a notebook ou a outros prêmios aí para ajudá-los também dentro do seu desenvolvimento. Então, é bem bacana mesmo, assim, é tudo bem conectadinho. É como eu sempre digo para vocês, é um método, né? É um método. Beleza? Show! Júlio, você falou sobre esse documentão aí, que é o plano de testes, que é gigante, tem 18 campos. E você também falou, Júlio, sobre um outro documento que é mais flexível para dentro do Ágil. Né? Mas onde que eu guardo isso? Eu guardo isso dentro de um documento do Word? Ou eu guardo isso dentro de um documento do Notepad, por exemplo, um bloco de notas? Ou eu guardo isso dentro de uma planilha no Excel? Pô, você pode guardar em qualquer lugar, até num papel de pão. Você pode pegar uma folha sulfite e escrever tudo isso lá e falar, gente, assina aqui, por exemplo. É claro que isso não vai ser, né, produtivo. Entretanto, quando a gente fala sobre documentos em si, de testes, puxa, é algo que muitas vezes é difícil de você guardar, de você versionar e etc. Então, tem um montão de ferramentas no mercado que te ajudam a você construir, né, o planejamento dos seus testes. Então, essas daqui são algumas delas. A gente tem o TestRail, a gente tem ferramentas da Micro Focus, a gente tem Test Gear, a gente tem o TestLink, a gente tem o Practice Test, a gente tem o Tusker, a gente tem o X-Ray, a gente tem o Azure Test Plans. Então, tem diversas ferramentas que estão aí disponíveis para que vocês possam utilizar. Algumas delas são pagas, outras delas são gratuitas, né? E você pode, então, fazer o uso delas dentro do seu dia a dia para conseguir, então, planejar os seus testes dentro de uma ferramenta e, com isso, né, ter uma facilidade maior aí de conseguir gerir os seus planos de teste. Beleza? Então, fica aí para vocês também essa dica. Essas daí são algumas das ferramentas que estão relacionadas a essa atividade em si. Resumão. Ao planejar os seus testes, busque as informações para criar o plano de testes. Essa é a estratégia super bacana de hoje.
Conheça os modelos de teste de plano de teste padrão, são aqueles propostos pela ISO 29119 dígito 3. Saiba em qual momento começar a buscar essas informações. Agora é com você. Curte o vídeo se você gostou. Comenta lá nos comentários do vídeo para mostrar para o YouTube que esse vídeo é realmente algo que está ajudando pessoas. Compartilha com seus amigos e se inscreva no canal ou me siga aí no Instagram se você ainda não me segue. Beleza? Em todos esses canais eu vou estar sempre aqui tentando contribuir com a sua trajetória. Um abraço, valeu, até mais!